Fala meu povo, hoje terça-feira, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje tem informações quentinhas vindo direto da Inglaterra pra gente trazer as últimas atualizações e informações também a respeito de Oscar Estupiñán, que pode sair do Bahia na próxima janela. Vou explicar para vocês toda essa história para vocês entenderem também. Além, claro, vamos falar do futebol brasileiro, que nesse momento vive um momento de indefinição por conta da situação lá no Rio Grande do Sul. A gente tá vendo muitas famílias perdendo casa, pessoas, enfim, sendo desabrigadas por conta das enchentes, e o futebol brasileiro vive esse momento de definição sobre paralisação ou não. Eu vou trazer todas as informações e as últimas informações também a respeito dessa história aqui no canal no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like para ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva para ajudar aqui a gente a chegar a 4.000 inscritos. Faltam menos de 500 pessoas para isso, então eu conto muito com o teu apoio, clicando no botão de gostei e de se inscrever também, tá bom? Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia, e já vamos começar esse vídeo, meu povo, para a gente não perder tempo falando sobre o futebol brasileiro, sobre esse momento de indefinição, né, sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Hoje lá no Instagram do Meu Bahia eu fiz um post informando que 15 clubes da Série A iriam assinar um documento enviado para a CBF pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. 5 clubes optaram por não assinar esse documento, por não se manifestar oficialmente ou se manifestar em contrário. São eles o Bahia, o Vitória, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Esses 5 clubes não assinaram esse documento que foi enviado para a CBF. Esse documento, né, a ideia desse documento partiu dos clubes gaúchos que pedem a paralisação do Campeonato Brasileiro de forma geral, e não somente o adiamento dos jogos envolvendo essas equipes. O Bahia oficialmente ainda não se manifestou a respeito desse assunto, nem a favor nem contrário, apenas optou por não assinar o documento, assim como o Vitória e assim como as outras equipes também que eu citei aqui agora para vocês. É um assunto bastante delicado, o Bahia toma muito cuidado para tomar uma posição a respeito disso. O meu palpite é que o Campeonato Brasileiro não seja paralisado por conta do momento que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Os clubes não se posicionaram, não tem um consenso, uma unanimidade, né, entre os 20 clubes da Série A, o que se deve e o que se quer fazer. A gente vive esse impasse, por exemplo, o Beira-Rio, a água baixou, né, a gente já consegue ver o campo, mas ainda assim muito prejudicado. O estádio do Grêmio ainda continua alagado. Muito provavelmente essas equipes devem se mudar do Rio Grande do Sul para cumprir a agenda da Sul-Americana e Libertadores, que já vão jogar no final do mês, e muito provavelmente o Campeonato Brasileiro deve seguir. O Edinaldo foi perguntado hoje na Tailândia, ele está lá em um evento da FIFA sobre essa paralisação. Ele disse que vai decidir e vai atacar aquilo que os clubes decidirem, porém deixando sempre claro e deixando sempre para os clubes as consequências negativas dessa paralisação, tanto econômicas enquanto de calendário também. E por conta dessa falta de unanimidade que eu falei para vocês, essa falta de consenso entre os 20 clubes da Série A, o Campeonato Brasileiro muito provavelmente deve seguir normalmente, deve seguir até a rodada seguinte no final de semana. Bahia volta às suas atividades amanhã para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. O Tricolor deu folga na segunda e hoje na terça-feira. E quarta-feira já todo mundo se representa visando o jogo contra o Galo lá na arena do MRV, né, do Atlético Mineiro. E, enfim, o Bahia deve seguir as suas atividades normalmente, já pensando e projetando esse jogo. As outras equipes também devem fazer a mesma coisa, e já tem equipes também trabalhando. Tem equipes que estão disputando Libertadores, Sul-Americana, e já vão direto depois desse compromisso do meio de semana pensar nos jogos do Brasileirão. É um problema muito grande, assim, eu entendo quem defende a paralisação e eu entendo também quem defende a continuidade, porque são as duas teses, né, das duas ideias, tem teses bastante positivas e legais para você poder defender. A paralisação, o ruim da paralisação é o lado econômico, que eu acho que é o grande problema até dessa decisão. A gente tem muitas pessoas hoje envolvidas no meio do futebol, que dependem do futebol indiretamente. São aqueles camelôs, são aquelas pessoas que vão para a porta do estádio para poder vender cerveja, água, refrigerante, vender camisa, bandeiras, pessoas que dependem da continuidade do jogo, do esporte, para poderem ter uma renda extra ou até mesmo sua renda principal. Essas pessoas não são filiadas a clubes, então se o campeonato para, se não tem jogo, essas pessoas param de receber e param de levar alimento para casa. A mesma coisa as pessoas que trabalham em estádio, por exemplo, dentro, vendendo coisas, né, para comer e coisas do tipo assim. Então é difícil essa decisão chegar a um consenso em relação a isso. E eu defendo também que a continuidade do Campeonato Brasileiro pode ser um problema para as equipes do Rio Grande do Sul, e aqui falando apenas de futebol. Eu acho que Inter, Grêmio e Juventude, em relação às outras equipes, as outras 17 equipes, você não vai conseguir colocar em pé de igualdade o campeonato não vai seguir de forma igual para todo mundo, é inevitável isso. Essas equipes vão ter que cumprir uma agenda
muito, assim, muito apertada, né? O Campeonato Brasileiro ela não te dá folga. O calendário brasileiro ele é muito difícil. Imagina essas equipes tendo que correr 5, 6 rodadas atrás ainda com esse calendário tão, assim, tão apertado que é o do futebol brasileiro. É difícil também. Então é difícil chegar a uma decisão, um consenso para todo mundo. Então por isso eu entendo quem defende a paralisação e quem defende a continuidade. Já tive uma opinião contrária assim à continuidade, mas hoje eu consigo ver de uma forma mais ampla e de entender os dois lados. E eu penso que o melhor a ser tomado, pensando nas equipes e nas pessoas, é a melhor decisão a ser tomada. Se é a paralisação, se é a continuidade, eu não sei. Eu não sou pago para tomar esse tipo de decisão e para mim a CBF tinha que se posicionar em relação a isso. Tinha que tomar frente dessa situação, ver o que é melhor, viabilizar de alguma maneira para as equipes. O Inter, eu já vi que vai mandar os seus jogos em um estádio diferente, né? Já está treinando, vai treinar na terça-feira. O Grêmio muito provavelmente vai se mudar para Bragança Paulista, no interior de São Paulo, para mandar os seus jogos também, para poder continuar suas atividades. Então acho que a CBF poderia ajudar esses clubes de alguma maneira, para tentar a continuidade, se assim for o caso, ou tentar a paralisação, mas que fique bom para todo mundo, que ninguém saia prejudicado. Eu acho que a melhor decisão é aquilo que seja o mais justo para todo mundo. É assim que eu penso. Bom, meu povo, agora vamos falar sobre Oscar Estupiñán, atacante colombiano que está emprestado ao Tricolor de Aço. Ele foi cedido pelo Hull City da Inglaterra, equipe tradicional ali da Championship, que é a segunda divisão inglesa, da League One, que é a terceira divisão também, que sempre alterna, né, entre essas divisões inferiores lá da Inglaterra. Ele, antes de chegar ao Bahia, estava emprestado ao Metz da França e logo depois foi cedido pela equipe inglesa ao Bahia. O que é que aconteceu e por que essa possível saída do Oscar Estupiñán do Tricolor de Aço? Acontece que o Hull City, na próxima temporada, vai trocar de treinador. O treinador atual da equipe, que enfim autorizou a saída do Oscar no começo do ano para o Metz da França e depois para o Bahia, vai sair da equipe e consequentemente um novo treinador que chegar, devido à falta de opções no ataque ou à procura de atacantes para a equipe inglesa, o Oscar Estupiñán vai ser avaliado e o possível retorno para a equipe inglesa não está descartado no meio da temporada. Lembrando que ele está emprestado ao Bahia, ele tem um contrato e uma opção de compra no final da temporada, né, aqui do Brasil, no final do ano, de 1,5 milhão libras, ou seja, é um valor um pouco mais alto, mas o Bahia, obviamente, agora hoje tem condições de pagar. Só que o Oscar Estupiñán não vem recebendo tantas oportunidades assim e por isso essa possível saída. Vale lembrar e vale destacar, para quem é inscrito aqui há mais tempo no canal e acompanhou desde a chegada do Oscar as minhas análises a respeito do jogador, viu que o Oscar Estupiñán chegava mais para preencher um espaço, para preencher um tipo de perfil de jogador que o Bahia não tinha até então no elenco, mas que não garantia a ele a titularidade. E a gente está vendo isso ao decorrer dos jogos. O Oscar Estupiñán pouco vem sendo aproveitado durante as partidas. O Rogério Ceni já destacou em diversas coletivas a dificuldade que o Oscar tem em se adaptar a esse modelo de jogo, e quando ele entra, o Bahia precisa mudar também o seu estilo dentro da partida para que ele possa conseguir competir e se adequar à equipe e conseguir entregar melhores resultados. O Oscar, diferente do Everaldo, que é o outro centroavante do elenco, não consegue fazer bem essa recomposição pelo lado que o Everaldo faz. Quem já acompanha o Bahia nesse Campeonato Brasileiro e desde o início da temporada, percebe que o Cauli joga centralizado quando o Bahia está sem a bola. O Cauli fica centralizado no meio do campo e o Tassiano fecha de um lado e o Everaldo fecha de outro, marcando, né, pelas laterais do campo para conseguir preencher a linha e fazer uma linha no meio de campo, né, de marcação, até para voltar também para marcar os laterais. O Oscar Estupiñán tem bastante dificuldade nesse balanço, de fazer essa marcação por fora, e por isso ele muitas das vezes não é aproveitado ou não começa como titular, porque quando ele joga como titular, o Bahia precisa fazer um 4-3-3, ele precisa ter dois atacantes do lado dele para justamente fazer esse papel de recomposição e ele ser o centro. Ele também tem dificuldades quando a bola sai da área, quando ele precisa buscar esse jogo fora da área, mas mesmo com essas deficiências táticas que o time de Rogério Ceni precisa fazer, ele consegue entregar bons números e bons resultados. O Oscar tem 5 gols até aqui com a camisa do Bahia e se mostrou ser um grande centroavante, principalmente na bola aérea, que é o seu principal forte, na minha opinião, na sua carreira até aqui. Já marcou seus golzinhos de cabeça, é um ótimo finalizador de jogadas e é isso que falta ao Bahia. Ele é muito parecido com o estilo do Haaland, por exemplo. Ele participa pouco do jogo, mas ele é um cara do último toque, ele é o cara da finalização. É entregar a bola para ele tentar resolver. E isso é importante se ter um atacante com essa característica, um atacante de alto nível, como é o Oscar Estupiñán, na minha opinião, dentro desse elenco, para outras situações, como já foi o caso, por exemplo,
onde o Bahia tá perdendo e precisar ter um atacante mais de referência, como foi, por exemplo, no Clássico Bavi, o Oscar conseguir entregar e conseguir ajudar, como foi no caso do jogo contra o Náutico também. O que é que acontece com o Hull City? O Hull City tá observando e tá pretendendo trazer novos atacantes para o time na próxima temporada, e vale destacar e vale lembrar que o futebol europeu, a temporada começa no meio do ano e termina no meio do outro ano, então a partir mais ou menos de julho a gente já vai iniciar uma nova temporada no futebol europeu, e por isso a chegada do Oscar Estupiñán, esse retorno do Oscar Estupiñán ao futebol inglês é um dos, assim, o time inglês avalia dentro do mercado, avalia como possível solução, porque já é um jogador do clube, é um jogador que está emprestado, que já teve bons momentos com a camisa inglesa nas últimas temporadas, e que poderia ser uma opção para o próximo treinador que vai avaliar isso. Lembrando, não é certo, não é garantido, é uma informação de um portal inglês, de bastante credibilidade lá na cidade de Hull City, mas enfim, só para explicar para vocês, eu acho que o Bahia pode chegar assim a liberar o Oscar Estupiñán, eu não acho que essa saída absurda, tendo em vista essas dificuldades táticas que eu expliquei para vocês, e aí numa possível oportunidade de mercado, trazer um atacante que consiga preencher e consiga, dentro desse elenco do Rogério Ceni, consiga se adequar melhor para poder jogar e para poder ter mais minutagem. O Oscar é um jogador importante, um jogador que tem para mim características bastante importantes para esse time, mas que tem poucos minutos. É a mesma coisa do Rafael Ratão, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. É um atacante que sempre quando entra acaba deixando seus golzinhos. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, é o maior exemplo disso aí que eu tô falando. É o jogador que menos minutos precisa para marcar um gol dentro desse elenco, mas que não tem grandes minutos. É a mesma situação do Oscar, que pode deixar o Bahia ao final da temporada. E aí, você concorda, não concorda? Deixa aqui nos comentários, explica a sua situação também, obviamente. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para ajudar a gente aqui, e até o próximo vídeo, até amanhã. Valeu, meu povo, tamo junto, tchau.